de hábito, porque, sem sombra de dúvida, a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Eu acho que ele está tendo alguma dificuldade aí de conexão. Você... Opa, Felipe, quase que ele entrou. Caiu de novo, mas já está vindo aí. Enfim, e vocês? Como é que vocês estão aí? Vocês estão falando de onde? Eu já vi aí Augusto, Nando, Gorete. Nossa, Gorete, quanto tempo, hein? Bastante gente aí que faz tempo que eu não vejo, né? Felipe está tentando entrar novamente aí. Não sei se a rede está pesada, o que aconteceu, mas enfim, está aguardando aí a conexão. Lemaia, que legal. Vocês estão teclando da onde? Vocês estão falando da onde? Márcia Marques. Oi, Márcia. Bacana. O Filipão chegou aí, está na área. Eita, Brasília, tá me ouvindo? Não Augusto. Bom te ver, hein, Augusto. tava Quanto tão tempo? bom, hein? Agora sim. Tá falhando. Falhando um pouquinho a rede, mas vamos ver se ela melhora. Mas vai pegar. Me parece Eu que o mudei sinal de aí, área onde. não está tão bom aí, Filipão. Vocês estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo bem? Quem que está aí? Vamos lá. Pronto. Como é que está a sua conexão aí, Felipe? Você está conectando Wi-Fi, 4G? Não está... Eu acabei de conectar no. Eu acho que vai pegar agora, porque eu saí de uma rede e entrei na outra. Vamos ver se melhora. Pegou, melhorou muito, melhorou muito. Pelo menos para mim melhorou. Pronto. Augusto falou que está Aqui, ok. A Lê também, Lê Maia falou que está legal. Beleza. E aí, eu estava falando um pouquinho de você, né, da sua passagem, 2 anos de idade, Estados Unidos, convivência lá com os monges, e falando que naquela ocasião, ó, Denise entrando aí, mãe do Felipe, que legal. E naquela ocasião eu não tinha internet, não tinha nada, eu gravava uns vídeos aqui do Brasil para te mandar eu comendo verdura, coisa que eu quase não fazia nunca, mas para gravar o vídeo e dar o exemplo, eu terminava fazendo. E eu aprendi a comer por causa disso, verdura, né? O legal, inclusive, que o Felipe sempre gostou muito de verdura e rúcula era um dos prediletos dele e por conta disso eu comecei a comer. Mas foi ao longo desses 28 anos, né, Filipão? Foram muitos aprendizados aí. E eu queria ouvir um pouco de você, dessa sua passagem desde o começo, você se apresentar um pouquinho, você que é um empreendedor, um cara muito ligado à espiritualidade, né? Que é uma marca na sua família, né? Do meu lado, do lado da sua mãe, a gente tem essa prática. Principalmente sua mãe também é uma pessoa bem ligada na prática que você segue, que é do Yogananda, né? E aí, diga aí. muito Opa, legal essa conversa. Primeiro, tá ouvindo? Tá tranquilo? Tá, né? tá ouvindo, Primeiro, falhando um agradecer, pouquinho. porque foi. Tomara que melhore. Porque agora, aqui tá o 4G lá no máximo. Mas sobre a minha história, pô, primeiro que massa que a gente tá em 2020 podendo fazer uma live dessa, né, ao vivo, a cores junto. Acho que isso é muito especial, porque apesar de a gente estar no isolamento social, não se vê há alguns dias, a gente acaba podendo se encontrar no WhatsApp, e isso é muito bom, porque nos aproxima. Agora, sobre a minha história, você falou muito cedo eu fui para os Estados Unidos, e de fato foi, eu acho que tinha 2 anos de idade. Lá eu aprendi um pouco sobre o que é a vida de um monge. Tá? Eu contei isso nas outras lives, então algumas pessoas que estão entrando aqui talvez seja repetitivo. Mas quando eu estava lá no monastério, com 2 anos de idade, eu pude aprender por observação o que é ter uma vida de um monge, como é que o monge se disciplina, o que o monge faz. Então isso ficou marcado na minha cabeça desde os 2 anos de idade. E depois, quando eu voltei para o Brasil, 5, 6 anos de idade, e aí a gente estreitou ainda mais a união, eu fui observando muito na minha família toda, muito você e a família do lado, desculpa, a família do lado daqui, todo mundo muito empreendedor. E aí eu comecei a aprender
a importância do empreendedorismo também na vida. E aí eu fui formando o meu jeito de ser. Então, esse é o começo. O começo veio de monastério, de meditação, depois tem um pouco de empreendedorismo. E eu sempre fui um cara que eu gostei muito de família. Acho que a família, não é porque eu estou falando com meu pai, não, mas é porque eu acho que a família ela é o pilar que sustenta nos desafios do dia a dia, porque a gente vive em um mundo, a gente vive em um país, a gente vive em uma cidade, e viver bem em uma família nos ensina a viver bem nesse mundo maior. Então, a família nos ensina muito. Aí, mais recente na minha história, eu comecei a me dedicar um pouquinho mais ainda para meditação, fui passar um tempo no monastério, me dediquei um pouquinho a mais também no caminho do empreendedorismo, que é um caminho bem desafiador, porque você não tem aquela segurança de ter a entrada de dinheiro, né, todo mês. Mas, em síntese, é um caminho que tem me ensinado que a vida ela é muito volátil. Como você disse ontem na live que você fez com a Maria do Sol, é o mundo VUCA. E esse mundo ele não tem estabilidade, ele é muito instável. Então, acho que a pergunta que fica para mim do empreendedorismo, a união entre o empreendedor e o yogi é entender como se vive numa vida tão instável. Como é que se vive num mundo tão instável? Eu acho que essa foi a pergunta e desde muito cedo eu tenho essas perguntas internas, e essa é a pergunta que me motivou a ser um pouco mais empreendedor, muito observando você, vendo como é que se lidava ali naqueles movimentos estáveis. Eu lembro lá na época da Tecnicis, sua primeira empresa, eu fui trabalhar ajudando num projeto social que você estava fazendo para levar sistemas para as escolas públicas. Então tinha que fazer eu acho que tinha uns 12, 13 anos, 14. Tinha que fazer um grande apunhado de escolas, pegar a lista telefônica e ligar uma por uma. Então me chamou a atenção, você tinha uma vida, você estava lá no terceiro andar, eu estava no primeiro. Você tinha várias coisas, várias pessoas, vários clientes, vários projetos. Então, tantas coisas na cabeça, e mesmo assim, naquela hora, quando você estava sentado comigo naquele primeiro andar, você conseguia se concentrar e falar, não, a forma de fazer essa específica atividade é assim, 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 assado. Faz assim, assim, ou tenta assim, ou vê assim. Ah, mas eu não consegui assado, então tenta desse outro jeito. Isso tem uma habilidade, que é a habilidade de concentrar. Então, acho que o caminho do empreendedor, ele te exige na marra ser uma pessoa concentrada. Então, acho que é a mesma coisa na vida do yogi. Mas essa é uma mistura de falas já com que eu vivi. Mas eu tenho uma pergunta para você que eu vim pensando. E aí, se puder apresentar também um pouco da sua história, porque daqui do meu olhar, eu fiquei muito curioso em saber, você sempre, desde pequeno, se eu fosse sintetizar em uma palavra, assim, um ensinamento máximo que você me deu, foi você nunca ganhei um videogame, não era muito do meu interesse também, nunca ganhei sei lá, nada muito fútil, assim, comer, um lugar caro, nunca foi a nossa forma de comunicação. Mas a nossa forma de comunicação sempre foi você me falando o que você precisar para conhecimento, eu vou te entregar. Por que conhecimento foi algo tão valioso na sua vida a ponto de você repassar para o seu filho como um dos maiores aprendizados? Legal, poxa, Filipão, essa é uma pergunta profunda para um sábado, final do dia, mas eu acho, eu acho que é isso mesmo, tanto para você quanto para sua irmã. Eu sempre priorizei qualquer tipo de investimento em cima de conhecimento, né? Me lembra, então, recentemente, não tão recente, já tem alguns anos isso, nem lembro quando, você falou, pai, quero mochilar pela Europa, né? Aí eu falei, beleza, tranquilo. Contanto que você passe lá um tempo, uns 10 dias, fazendo um aprofundamento no espanhol, e aí sim eu posso te pagar parte, né, dessa aventura, desse turismo, desse passeio que você vai fazer com os amigos, etc. e tal. E eu lembro, inclusive, nessa situação você me surpreendeu, porque
Eu esperava que você fizesse um aprofundamento e você passou os 10 dias lá estudando de manhã, de tarde e de noite. E aí, quando você voltou, e eu fiquei muito orgulhoso com isso, você me trouxe o diploma formando em espanhol, né? Não fez só um aprofundamento, como você conseguiu finalizar seu curso de espanhol na Espanha. Isso foi muito legal. E eu sempre tive essa métrica da questão de conhecimento, talvez porque primeiro, eu tenho essa característica muito forte, né? Antes de entrar na live, eu estava fazendo um curso aqui online com um amigo sobre empreendedorismo. Eu empreendo desde muito cedo, mas mesmo assim, eu acredito muito que a gente tem muito a aprender nessa trajetória. E eu estava ouvindo ele, conversando, enfim. Eu acredito que a única coisa que ninguém consegue absolutamente tirar da gente é o conhecimento, né? A não ser que você tenha algum tipo de acidente físico que te dê dano, né, ao cérebro, alguma situação desse tipo. Fora essa circunstância, não é perdido. Então, conhecimento eu acho que deve ser a prioridade, mais do que roupa de marca, entretenimento, brincadeira, diversão, uma série de coisas. E viagens são importantes para conhecimento, cursos, relacionar com pessoas diferentes. Eu me lembro que quando você voltou para o Brasil aos 6 anos de idade, e mérito grande da sua mãe também, de fazer o esforço de te levar para uma escola distante da onde você morava, mas a gente priorizou nessa escola o reforço do seu conhecimento no idioma inglês. Porque você vinha dos Estados Unidos 4 anos e já tinha uma bagagem, seu primeiro idioma de alfabetização foi o idioma inglês. E aí a gente não queria que você perdesse essa fluência. Então isso foi muito importante. O pessoal aí está falando, verdade, conhecimento ninguém tira, né? Reforçando isso. Então é bem por isso, né? Eu confio muito nessa mudança, nessa transformação a partir do conhecimento e, consequentemente, e bem importante também, o comportamento, né? E me admira muito em você, em muitas pessoas que a gente lida, trabalha no dia a dia, o investimento também no autoconhecimento, né? Na coisa das terapias, das meditações, das orações, né? Desse olhar para si, olhar para dentro, porque não adianta só o conhecimento isolado se você não tem um equilíbrio emocional para colocar isso em ação, o comportamento adequado e aí por diante. Não sei se eu estendi demais, mas eu acho que deu para ter a resposta aí. Né? E se você fosse fazer uma viagem assim, leve lá para o seu passado, aonde que na sua memória foi tão crucial? Porque eu não vejo isso sendo uma coisa trivial hoje na sociedade. Aonde que ficou registrado em você que o conhecimento é a única coisa que não se tira? Por que disso? Assim, não acho que é trivial. Sério. Legal. Essa sua pergunta é bem importante, porque eu estava pensando nela, respondendo ao mesmo tempo e tal, e eu escutava muito, né, dos meus pais, especialmente da minha mãe, né? Minha mãe sempre reforçava muito, meu filho, precisa estudar, senão você vai puxar carroça, né? Meu filho, conhecimento é a única coisa que não te roubam, que não te tiram. Meu filho, se você não estudar, você não vai atingir determinados sonhos, realizações que você deseja. Hoje eu até reescreveria algumas questões sobre isso, né? Porque, oi Mariana, tudo bem, querida? Eu reescreveria isso, porque ontem mesmo na live com a Maria do Sol eu estava falando o seguinte, o conhecimento hoje está no acesso a um clique de mouse, tá certo? Mas o mais importante da gente observar é que é um pouco diferente do passado. Eu lembro que as famílias se esforçavam muito para ter uma enciclopédia chamada Barça, né? Tem gente aí dessa geração que deve estar lembrando disso, né? A enciclopédia ficava num lugar, né, de destaque dentro da sala e aí por diante, né? Então é legal a gente observar que hoje o conhecimento está aí no smartphone, no celular.
E passa a ser uma certa forma, na atualidade, uma coisa trivial, porque você quer saber de alguma coisa, está acessando num clique de mouse. O professor está explicando alguma coisa lá e os alunos estão aqui navegando, até validando se o que ele está falando está correto. Então, conhecimento hoje, eu diria que não é como no passado tão essencial, mas é essencial o comportamento da busca desse conhecimento, de você saber o caminho. Né? É mais importante hoje, ao invés de você adquirir o conhecimento, você adquirir o raciocínio mental, o mindset para você ir buscar esse conhecimento. O que era diferente, claro, na minha época, com o estímulo da minha mãe, dos meus pais, para estarem buscando. É bem diferente. Né? Eu acho que é esse ponto até que você sente, enquanto mais jovem, que já nasceu na era do videogame, com joystick na mão, né, essa situação. Então, é muito importante a gente ter essa leitura do momento que a gente vive para entender até o que a gente precisa fazer de adequado para aquele momento. Eu gosto muito de uma frase, e aí eu vou colocar e fechar e te passar a bola, Felipe. O Einstein, ele fala uma coisa muito forte. Ele fala o seguinte, eu até coloquei aqui, para não errar, nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. E eu estou percebendo, inclusive, nesse nosso momento atual de vida, um monte de gente querendo resolver situações que a gente está deparando aí a cada dia por conta de toda essa complexidade desafiadora que a gente está vivendo, mas com o pensamento do passado. E ontem eu provoquei e provoco de hoje. Não é mais uma questão de inovação, de você sair da caixa. Não! Pessoal, rasgaram a caixa, ela não existe mais, não existe mais essa zona de conforto, tá certo? E agora, o que fazer e como fazer numa situação tão complexa e tão incerta que a gente está vivendo. Então, eu acho que, nesse ponto, Felipe, quando você voltou e perguntou do conhecimento, porque eu acho que tem toda uma crença, sim, do passado, que talvez nem seja mais adequada nesse momento presente, porque o conhecimento está muito acessível hoje, mas tem algumas coisas em relação à busca desse conhecimento que a gente precisa realmente estar no nosso dia a dia muito afiados. Eu acho que é isso aí. Legal. Eu te cutuquei na volta, porque, de fato, por mais que seja uma crença passada, ela não necessariamente foi limitante na minha vida, percebe? Foi justamente essa crença que veio lá da vovó, que falou para você, eu nunca escutei a vovó falando isso na minha vida, mas ela falou para você, você passou para mim, e no caminho, seja o caminho espiritual, ou seja, no caminho do empreendedor, a busca do conhecimento foi um motivador que permeou ali na minha história. Até numa viagem, como você deu o exemplo, aprender o espanhol era em primeiro lugar, viajar, curtir com os amigos existia também, mas era em segundo plano, porque eu estava muito... O que me preenchia dentro não eram as experiências fora. O que me preenchia dentro nessas circunstâncias era essa crença que me empoderou. Não me limitou, de fato, ela realmente me empoderou. Então, o desejo de buscar o conhecimento, de estudar e depois levar isso para o autoconhecimento. E uma coisa que eu queria apontar também, que é legal, aqui no olhar mais do filho, do jovem, a gente está passando por um momento que ninguém passou antes. Nem você, nem a vovó, na nossa geração. Mas mesmo nesses momentos, existem pontos de conexões que são genuínas e nos fazem sentir paz e amor transcendental aos problemas externos. Então, essa forma que a gente está conversando agora é muito natural para a gente. A gente sempre fala desses temas pesados, às vezes briga, às vezes não briga, mas sempre a gente tem esse espírito questionador. Então, isso aqui é um ponto de referência para nós dois, na nossa forma de comunicar. Pode ser que para outros pais e filhos, se eu jogasse futebol com você, eu não teria o preenchimento na alma como tem esse momento. Então, talvez buscar
Que relacionamento, ó, vai entrar a Maria Vitória. Então, com a Maria Vitória, provavelmente é outro vínculo. É outro. Que vínculos com cada filho, quem tem mais de um, o pai criou com o filho, ou a mãe criou com o filho. Porque esses vínculos de amor, eles nunca foram tão necessários para poder gerar nos filhos e até mesmo nos pais o senso de estamos juntos, o senso de sim, tá tudo fora, não tô entendendo nada, mas aqui nesse locus interno, aqui eu tô entendendo, tô me sentindo em casa. E aí esse sentimento de casa, eu acho que é muito importante hoje em dia. A gente está num mundo muito diferente de 20 anos atrás. Assim, É verdade. Não existia Instagram, não existia live, não existia nada. A gente tem acesso a piadas nunca antes imaginadas, a gente tem acesso de pessoas rompendo limites. Rolou uma live essa semana de um profissional da área financeira que conseguiu 100 mil pessoas na live dele para falar exclusivamente de financeiro. Quando alguém da casa ia conseguir 100 mil pessoas assistindo um brasileiro, rompendo barreiras, rompendo limite. Então, eu acho que essas histórias de achar um ponto central nos permite sermos ainda melhor do que os nossos maiores sonhos. Permite romper a barreira aonde ia existir. Entende? Perfeito. Eu acho que aí, voltando, quando você fala da crença do conhecimento, ela é essa fonte de empoderamento. Então, foi ela que motivou essa nossa forma de ter esse relacionamento. E não é pesado, ela é muito... Ela é preenchedora. Ao contrário de uma crença limitante, que pode parecer pesado, tem crenças também, tem hábitos. E nesse caso do conhecimento, na minha visão, foi de preenchimento de amor. Muito, muito mais positivas. Isso faz sentido, é legal você colocar. Eu vi aí o Corinto, né? Corinto tem que fazer umas lives aí do BR-80, um rock super da época, bacana 80, hein? O Plínio aí, um monte de gente entrando. Cara, tem muita gente, muito legal. Vitória, que deve estar dormindo, provavelmente, entrou só agora. Mas é legal você colocar isso, porque assim, talvez, e aqui vai um recado para os pais, tem um monte de pais aí, né? Talvez a gente, em algum momento, e aí, Corintão, em algum momento a gente pode ter até pensado e se julgado equivocado na nossa criação com os filhos. Mas é muito importante a gente lembrar, entender que a gente fez o nosso melhor. E por que eu falo isso? Porque quando o Felipe coloca assim, pai, a marca que ficou em mim, do valor que você me passou, é essa história do conhecimento, né? Não é a história do futebol. Até porque o meu pai não assistia futebol, eu não assistia futebol, eu não jogava futebol. Então, se o Felipe tivesse essa necessidade do futebol, naturalmente, ele ia buscar de outra forma, né? E isso é importante a gente entender. Porque os nossos pais, eles dão para nós o que eles têm e possuem naquela situação, naquela circunstância. É claro que no momento presente, onde a gente tem acesso a terapias, a processos de coaches, a melhoria, autoconhecimento, que está super em voga, é claro que os pais de agora, eles têm mais ferramentas para melhorar o seu desempenho enquanto pai. Isso é natural, é uma questão de evolução. Mas meu pai, por exemplo, ele nunca foi para uma terapia, tá certo? Não fazia parte daquela história, daquele momento, apesar de ter sido filho de imigrantes, de ter deixado o país. Meu pai tem origem polonesa, né? De ter passado por várias dificuldades, existiam ali cicatrizes e dores profundas que ele não foi trabalhar numa terapia como muito de nós vamos hoje em dia. Né? Eu não sei vocês, mas eu fico com o minha mentoria em dia, meu coach em dia, meu personal trainer em dia, minha terapia em dia, porque para viver no mundo atual, onde tudo é incerto, a gente precisa manter muito a consistência e essa
tranquilidade interna, a meditação diária, né? Então são práticas que hoje a gente tem conhecimento, acesso. Ontem eu estava falando assim, muita gente não sabia limpar uma casa, e hoje as pessoas que trabalham para a gente lá em casa e tal, elas estão na casa delas, cuidando delas. E isso é importante, porque eu não tenho como cuidar do outro se eu não cuido de mim. Mas é fácil hoje aprender a limpar a casa. Basta ir para o Google e perguntar como eu lavo o banheiro. Vai ter vídeo, vai ter explicação. Então, não tem problema hoje com conhecimento, né? A questão agora, mais do que o conhecimento, é a disposição e o nosso comportamento de querer fazer. E eu fico feliz de, em algum momento, ter esse reconhecimento, né? De que não foi jogando bola, mas foi por outro lado. Pedrão, e aí, Pedrão? Pedrão tá na área aí. Teresina aí, hein? Geisa, olha só que legal. Então é bem isso, eu acho que é esse entrou ponto. Uma galera ali. Entrou, tem uma galera aí. E aí, Felipe? Eu mandei uns aviãozinhos aqui agora para chamar o pessoal que me pediu, por favor, mande esse aviãozinho quando vocês começarem. Eu chamei algumas pessoas que me pediram e vi que eles entraram. Então, um oi para vocês. Muito legal que vocês estão participando desse bate-papo aqui entre pai e filho. Isso que a gente está falando aqui até agora é a nossa vida fora do Instagram, de fato. A gente tem um espírito questionador que nos faz estudar. E uma coisa que eu acho muito legal também ressaltar na jornada, não foi nada fácil. Vou usar um exemplo do futebol e depois amarrar com um exemplo que eu quero falar sobre a busca de questionamentos. Então, na época do futebol, eu não sabia que time torcer. Eu tinha 8, 9, 10, por exemplo. Não tinha ideia, porque não tinha referência, né? Parece que a única pessoa, homem, mais próximo a mim que torcia para um time de futebol era o meu avô, que era cruzeirense, mas que faleceu cedo, então eu não tive contato com ele, então no Cruzeiro não tinha vínculo comigo. Aí na escola, nos amigos, eu acabei preenchendo isso. Eu lembro que o amigo que era mais próximo, o Marcelo, ele era corintiano, e aí como ele virou corintiano, como ele era, eu falei, você é corintiano. Depois eu fui para casa de um outro amigo, meses, eu já era corintiano, toda a família, meu tio, um tio daqui, o tio Carlos, sabia que eu era corintiano. E aí eu fui para casa de um outro amigo, e aí chegando na casa dele, ele virou para mim e falou, por que, Felipe, estavam eu e mais outro amigo, por que vocês dois não mudam de time? Por que vocês não viram palmeirenses? Eu falei, sei lá, tanto faz, então você é palmeirense. Eu nem tinha ideia que Corinthians e Palmeiras eram arquirrivais naquela época, eu tinha 10 anos. Eu não tinha ideia disso. Então você é palmeirense, porque, o Stu, que massa, cara. Então eu não tinha ideia o que era essa referência do futebol. Então, naquele meu espírito de questionador, o futebol não passou batido. Então eu virei palmeirense. E aí, alguém de casa, esse meu tio, e amigos da faculdade começaram a me bulinar, porque eu havia mudado de time, então não tinha seriedade. E eu fiquei naquela época, não hoje, triste. Porque, poxa, eu tô tentando me colocar, numa situação de se encaixar nessas pessoas que gostam de futebol. Tá vendo aí, ó? Aí vira casa. Essa era a reação dos brothers. E essa é a reação dos brothers que deve ser mesmo. Porque esses questionamentos, essas brincadeiras, naquela época podia ser pesado, e hoje, o que me ensinou essa situação foi que eu não estava muito afim do futebol. Meu espírito de questionamento já naquela época era empreendedorismo, que era a nossa referência, era o conhecimento. E mesmo sendo, fala Tulhão, e mesmo sendo que essa referência, como eu disse, é um exemplo. Porque na hora que eu tinha as dúvidas, no caminho do empreendedorismo, que era o que nos conectava cada vez mais na busca do conhecimento, não era o futebol, você sempre teve a humildade, quando eu te fiz perguntas, falar, Felipe, essa resposta eu não sei. Mas eu sei uma pessoa que possa saber essa resposta. Então, além do conhecimento, você também apresentava as pessoas e me ajudaram também nas dúvidas. É claro,
o espírito do questionamento já estava instaurado. Isso que você traz, isso que você traz, eu vou provocar o Túlio daqui a pouco. Isso que você traz é muito importante, porque eu acho que, apesar, né, que os filhos muitas vezes enxergam os pais como donos da verdade, como essa referência absoluta, os pais, eles na verdade são tão vulneráveis quanto os filhos. Então eu tive muita preocupação em questões que de alguma forma eu não sabia opinar, buscar na minha rede de relacionamento os melhores, né? Porque eu sabia que com os melhores, meus filhos teriam mais conhecimento, mais capacidade, né? Aí o Bloss entrando, Brunão, e aí é legal a gente observar isso que o Túlio falou, antes mesmo do Túlio citar o que ele falou, eu queria dar oi para a Mazé, que entrou, porque a Mazé é uma pessoa que ela faz a prática de meditação transcendental, né? A meditação que o Felipe pratica é de uma linha, mas a que a irmã dele pratica e outras pessoas tem muito a ver com a meditação transcendental, e a Mazé foi a nossa iniciadora nessa técnica. Agradeço a presença dela. Eu queria fazer um comentário rápido, Felipe, na provocação do Bócio, ou do Túlio, sobre vira-casaca, né? Porque eu queria trazer um ponto sério nesse comentário que eu vou fazer, que é o seguinte: ainda bem que a gente tem pessoas flexíveis. Porque quando a minha geração teve a expectativa, mesmo no melhor dos sonhos, pensar de que ia decolar um Boeing da Rússia, cheio de remédio, para apoiar os Estados Unidos. Ainda bem que a Rússia virou a casaca, porque muitas vezes a gente só tem como virar o jogo virando a casaca. Eu estou fazendo essa analogia porque existe muitas vezes muita paixão em cima de algumas crenças nossas, que são crenças que precisam ser revistas e ressignificadas. Eu lembro que teve uma situação na minha vida que uma pessoa estava conversando ao meu respeito com outra pessoa e falando, pois é, mas o Ricardo tem tais e tais comportamentos, assim, assim, assim. E eu achei engraçado porque e eu estava presente, né? Não foi uma coisa por trás, e eu achei engraçado e eu concordei 100%. De tudo que a pessoa fala, porque o Ricardo é rígido, o Ricardo é assim, blá, blá, blá. E realmente, é verdade. Essas criações, principalmente da minha geração, muito rigorosas, com muitos limites, tornam a gente muitas vezes mais rígidos, né? E mais objetivos, mais firmes, né? Mas nessa situação, quando essa pessoa estava relatando isso para uma terceira, eu virei para a terceira e falei assim, olha, eu não posso retirar nada do que essa pessoa falou sobre mim. Só que tem um detalhe. Tudo o que ela falou é real, mas é de um Ricardo de 10 anos atrás. Esse Ricardo, eu não me vejo mais assim e eu gostaria de ter esse feedback, esse apoio, essa ajuda, para que eu pudesse enxergar esse Ricardo. Então, eu gostaria de alguns exemplos que me trouxessem do último ano. O que do último ano eu fiz que eu preciso melhorar? Porque eu acho que a gente só começa a construir a si mesmo, o autoconhecimento necessariamente passa pelo olhar do outro em relação a nós. Isso é muito importante a gente entender. Então, o vira-casaca muitas vezes é importante em vários sentidos, inclusive nessas crenças congeladas, né, de que, não, mas aquela pessoa não tem jeito mesmo. Nossa, a pessoa já mudou 10 vezes, já está em outra sintonia e você ainda está se relacionando com ela, que é do passado, né? É bem isso. Então, dá para evoluir, dá para mudar a casaca várias vezes. Inclusive, tem pesquisas aí. Como o Túlio disse, todo mundo nasce flamenguista, mas evolui. Então, a gente evolui. E aí, o que me chama a atenção
que você falou e reconhecer que tem algumas pessoas que entraram aqui maravilhosas. Lá atrás entrou o Fernando de Portugal, você sabe como ele é importante na nossa vida. O Ei, Fernando que me Fernandão, que contratou para fazer um legal! projeto lá, direto de Portugal, um cara maravilhoso. E gratidão por estarem aqui. E aí, como um tesouro para todo mundo que está aqui, se vocês pegaram o que meu pai falou sobre essa história de que há 10 anos atrás ele tinha um perfil que era o rígido, e de fato era muito mais do que hoje, e hoje ele não é mais, não foi assim no começo há 10 anos atrás, não foi assim naqueles que começam uma busca do autoconhecimento. O começo ele é mais difícil, porque as pessoas elas estão acostumadas a te ver de uma forma. Como a gente está acostumado a ver o mundo de uma forma. Então a gente está no começo de uma evolução de humanidade. O difícil é você não esquecer que você quer mudar e não se baixar de energia, ou não ficar triste, ou não